Bom dia a todos, que Deus abençoe sua segunda-feira, que Deus possa nos dar direção nesse dia, renovar a nossa fé e possamos seguir anunciando o Evangelho de Cristo a toda criatura, para que sejamos salvos, para que possamos nos arrepender e chegar ao reino do céu, que é essa promessa do Senhor para nós. Uma vida com Ele, uma vida a qual, quando terminar aqui na terra, iremos viver com o Pai no reino do céu. E aqui, fazendo parte dessa obra, fazendo parte dessa promessa, Jesus, em Marcos capítulo 1, no versículo 14, ele começa a chamar os primeiros discípulos. Jesus chama os primeiros discípulos, ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprindo e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então o Senhor Jesus estava falando que o tempo estava se terminando, o tempo estava se cumprindo. E ele dizia ali naquele tempo para nós nos arrependermos, porque era chegado o reino do céu e crer no Evangelho. Então, através desse canal, eu venho falar com você como a palavra falou comigo, que temos que nos arrepender e crer nesse Evangelho. Se você examinar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, essa palavra está se cumprindo todos os dias. É guerra, é nações contra nações, é reino contra reino, é irmão contra irmão, é pandemias, é enfermidade, é o mal que virou o bem que virou o mal. Chamam o mal de bem, não é isso? Então tudo está se cumprindo. Essa palavra é fiel e verdadeira. E aqui diz: e andando no mar da Galiléia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. Você prestou atenção? Jesus chamou Simão e André, que eram pescadores, e disse a eles: vim após mim, vinde após mim, me segue, e eu farei que vos torneis pescadores de homem. Então é Jesus, quando eu aceito seguir a Ele me vai fazer ser essa pescadora de almas pescadoras, de pessoas que o Senhor prometeu o reino do céu, ao qual o Senhor prometeu a salvação. Então eu preciso me arrepender, seguir a Jesus, crer no Evangelho e deixar Jesus me tornar um discípulo dele, uma discípula dele, e anunciar esse evangelho para que eu consiga pescar almas para os reinos do céu. E a rede, qual é a rede que lançamos para alcançar as almas? A rede é a palavra de Deus. A rede é o Evangelho. Então, somente através do Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, é que vamos levar a almas ao arrependimento, a crer nesse Evangelho e ter a salvação eterna. Então, aleluia, Deus, eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Você tem coragem de deixar imediatamente aquilo que está te afastando de levar este evangelho, de anunciar o evangelho da salvação, de anunciar o evangelho de arrependimento? Como é que você amanhece o dia? É lançando a rede? É lançando o evangelho, a qual será alcançada almas para o reino do Senhor? Como é que você passa o teu dia? Eu quero dizer para você, o dia que você tira para estar em conversas no WhatsApp, você pode estar lançando a rede. O tempo que você tem para estar na frente de uma televisão, assistindo programações que não vai edificar a tua vida, que vai deixar você nervoso, preocupado, às vezes até com raiva, né? Tem muitas pessoas aí com raiva, irados, preocupados, mas se estivesse lançando a rede, se estivesse anunciando o evangelho, não estariam tão descrentes, não estariam tão angustiados, não estariam tão perdidos nos seus eus. Então, ele disse:
Esses discípulos deixaram imediatamente o que estavam fazendo para seguir a Cristo, para lançar a rede junto com Cristo, para lançar o Evangelho, a palavra de Deus, a qual nos leva ao arrependimento. Quantas coisas eu já me arrependi da minha vida e continuo me arrependendo. E hoje, a cada vez que lanço o Evangelho para alcançar outras almas, que lanço o Evangelho como rede para alcançar vidas ao arrependimento, a crer nesse Evangelho e ter a vida eterna, eu também estou lançando essa rede para minha mesma, para minha alma. Sabe por quê? Porque eu também preciso ser edificado. Deixar Jesus aqui me transformar. Deixar Jesus aqui como ele falou aqui, né? Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então, para me tornar esta pessoa, para alcançar vidas para Jesus, através do Evangelho, que é a rede, eu tenho que permitir Jesus me tornar esse evangelista. Essa missionária que hoje eu sou, a qual eu anuncio o Evangelho de Cristo em todas as plataformas que eu tenho. Assim eu anuncio o Evangelho do Senhor, que é a rede, a qual devemos lançar para alcançar almas. Amém? E levar o arrependimento. Somente através da palavra de Deus é que podemos nos arrepender. Então, quando eu prego a palavra de Deus para você, primeiro ela vem para mim. Primeiro, ela tem que gerar arrependimento na minha vida. Primeiro, eu tenho que analisar minha vida se eu estou permitindo que o Senhor esteja me tornando essa evangelista, essa missionária, a qual segue o exemplo de Jesus. Interessante que quando Jesus chamou os discípulos para seguir com ele, lançando a rede, alcançando almas, ele foi o exemplo. Ele estava com discípulos e ele, aleluia, Deus só deixou os discípulos quando voltou para o Pai. Mas quando ele voltou para o Pai, ele disse: Não vos deixarei só, enviarei o Consolador. E o que aconteceu? Hoje eu e você não levamos esse evangelho sozinhos. O Consolador, o Espírito Santo de Deus, está conosco, lançando a rede. Então, nessa manhã, eu te convido, analise a sua vida. Analise a sua vida e que essa palavra alcance a sua alma e que leve ao arrependimento. Analisarmos a nossa vida. Olhamos tanto para a vida dos outros, mas vamos analisar a nossa vida. Se estamos deixando o Senhor nos tornar esses discípulos dele. Ótimo dia a todos e que essa palavra alcance a sua alma, alcance o seu coração e te faça um pescador do Senhor Jesus, uma pescadora do Senhor Jesus, uma pescadora de almas. E a rede é o Evangelho.